Espírito de Deus, venha me tocar, eu sinto teu poder, encher este lugar, Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar, eu sinto teu poder, encher este lugar, Santo Espírito de Deus, venha me tocar, eu sinto teu poder, encher este lugar, Santo Espírito de Deus, sinto teu tocar, eu sinto teu poder, encher este lugar, Santo Espírito de Deus, venha me tocar, eu sinto teu
tem uma palavra, é porque o Senhor nos revela a palavra. É interessante, irmãos, que a gente ora a Deus e fala: Senhor, eu não tenho palavra, mas o Senhor conhece a necessidade da igreja, o Senhor conhece a necessidade do povo, então dá uma palavra. Aí o Senhor nos leva, né? Vocês vão ter experiência, né? Quem não tem essa experiência vai ter. Aí o Espírito Santo vai. Como é que os homens, o Espírito Santo me ensinou isso hoje à tarde. Como é que os homens que escreveram, os escritores da Bíblia, escreveram, né, 66 livros, e se vocês analisar, cada livro, né, da sua época tem a sua linguagem própria, né? Olha o Espírito Santo foi ensinando os escritores: não, faz assim, né? Escreve assim, é assim. Né? Paulo falou: eu recebi do Senhor, isso vos entreguei, ensinei, né? Então, irmãos, o Espírito Santo nos levou a essa palavra. Quando Paulo chega à cidade de Corinto, ele vinha de uma situação um pouco penosa, uma situação constrangedora, ali em Tessalônica, Bereia, Atenas, né? E você pega lá em Atos capítulo 17, e o versículo de número 18, aí você vê Paulo pregando no Areópago, né? Lugar onde se ajuntava lá os filósofos da época, tinha uma seita de epicureu, né? E por aí vai. Olha a seita, aí Paulo estava ali. E aí, quando Paulo chegou ali, naquela cidade, ele teve uma experiência assim não muito boa. Fazer a obra de Deus, né? Ele ia de cidade em cidade, aqui, ali. E Paulo chegou ali em Tessalônica e estava ali. E aí, se você pegar lá em Atos, capítulo 17, e o versículo 18, você vai ver que Paulo começou a pregar ali. Aí as pessoas olhou para Paulo e disse assim: mas que tagarela esse aí? Quem é esse tagarela? Ele foi chamado de tagarela. Numa outra versão, algumas versões bíblicas, aí está escrito paroleigo, tagarela, mas fala demais, entendeu? Então, Paulo, puxa vida, né? Então, irmãos, Paulo chegou ali em Corinto, fazendo a obra de Deus, porque Paulo já sabia de algumas coisas que estava havendo ali. E aí, irmãos, eu aprendi essa tarde, né? Que quando Paulo chega ali, no versículo de número 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então Paulo já começou pregando, né? Ele disse assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui? Vamos ver se 10 para as 8 nós vamos orar aqui. 10 para as 8. Aí 8 horas estamos encerrando. E aí, irmãos, agora se o Espírito Santo batizar com o Espírito Santo, não pergunta nada para mim. Se o Espírito Santo começar a agir, porque o Espírito Santo já começou, né? Ou não? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu já saí de casa assim, né? Nessa expectativa. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Olhei para o tempo assim, lá em casa, né? Estava olhando assim: Jesus está me garoando, manda os crentes hoje para a igreja, né? E aí, irmãos, essa é a nossa expectativa. Paulo estava dizendo: eu não o fiz com ostentação de linguagem, ou seja, eu não escolhi uma linguagem filosófica, né? Eu não escolhi, né? Eu não falei com aquela sabedoria, né? De que alguns estudiosos, né? Muitas vezes fazem, né? Porque o falar bonito é bom, né? Se vocês estão estudando a palavra, se vocês têm em mente, né, de fazer um curso teológico, faça.
inclusive as irmãs de 50, 60 anos, né? Se tiver 70 anos e quiser cursar uma faculdade, né? Quiser aprender mais, façam, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Mas Paulo, ele tinha sabedoria, irmãos. Nós vamos ver aqui já, né? Que Paulo era um homem estudado, Paulo era um homem culto, né? Mas ele disse assim: eu não quero pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo estava dizendo assim: puxa vida, olha, eu vou pregar, mas olha, eu sei mais do que vocês, né? Eu estudei bastante, então, né? Começa aquela, né? Não tem pessoa, graças a Deus que aqui não tem, né? Mas tem pessoas por aí que, não, eu sou doutor, nada contra os doutores de teologia, eu quero que os irmãos aqui façam doutorado de teologia, tá? Mas nós vamos explicar direitinho aqui, né? Aí Paulo estava dizendo: olha, eu não quero aplicar aqui, eu não quero anunciar o reino de Deus aqui, ostentando a linguagem, né? Alguns por aí, né, discorrem a palavra, tem sabedoria, glória a Deus por isso. Esse Brasil nosso está cheio de homens de Deus, homens que Deus tem levantado, cheio de sabedoria, né? Se não fossem esses homens, nós não tínhamos uma vida aqui explicada, né? Livros, etc. Mas Paulo não estava muito preocupado com isso, não. Ele diz aqui: eu não quero ostentar a linguagem e a sabedoria que eu sei, né? E aí ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós. Aí Paulo começa: porque decidi nada saber entre vós. Ué, Paulo estava lá em Corinto, foi pregar lá para os irmãos em Corinto. Ele estava preocupado com aquela igreja. Aí ele diz assim: porque decidi nada saber entre vós. Mas só que a segunda parte desse versículo, né, está dizendo assim: senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Paulo estava dizendo: olha, eu vou para lá, eu estou aqui, cheguei aqui, mas eu não quero saber de fofocas, eu não quero saber as contendas, as intrigas, o que está havendo. Eu estou aqui para pregar, para fazer a obra de Deus. Aleluia. Paulo, vocês notam a palavra decidir, né? Vem do verbo, né? Decisão. É isso, professor? Você que decide, irmãos, pregar o reino de Deus ou querer saber da vida dos outros. Paulo estava dizendo isso. Eu não quero saber da vida de ninguém, a menos que o Senhor revele, a menos que o Senhor mostre, né? E quando o Senhor mostra, irmãos, quando Deus mostra, revela, Ele revela e mostra para quê? Para envergonhar você? Não. A pessoa dá uma revelação à cama, falar certas coisas que, né? Aí Deus vai falando e vai ensinando a gente. Isso é bom demais. E aí o irmão fica constrangido, né? Poxa, mas que negócio é esse? Mas, de repente, tem casos por aí, irmão, que pessoas nem voltam para a igreja saber disso. Tem pessoas que eu quero saber, não. Tem que ter muito cuidado. E aí Paulo estava assim. E quando Paulo chegou em Corinto, ele disse: eu decidi, eu não quero saber de nada do que está acontecendo. Eu também não quero saber o que está acontecendo na tua vida. Se você quiser que eu ore, eu vou orar, nós oramos, a igreja ora, o conselho, estamos aqui para isso. Mas o que está passando lá, entre você, seu esposo, entre quatro paredes, né? O problema que você está passando, às vezes você não partilha, né? E não quer partilhar, né? Né? Vontade sua, né? E temos que respeitar isso. Mas o que eu quero saber, irmãos, o que Paulo queria saber é o seguinte: é isso aqui, ó. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. E
Esse é o papel da igreja. Pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, anunciar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E aí Paulo fala, olha, eu não quero saber o que está acontecendo. E aí Paulo começa a pregar. Paulo começa, irmãos, a ensinar o povo ali de Corinto. Não é verdade, irmão? Porque senão, né? Igreja do Senhor, né? É uma noiva, né? É como uma noiva, não é assim? A Bíblia não diz assim? Eu sempre costumo dizer isso. Eu já fiz vários casamentos. Acho que eu já fiz quantos casamentos? Uns 20 e poucos casamentos. Tem irmãos aqui na igreja já fizeram. Glória a Deus, né? Vocês já viram a noiva entrar na igreja? Aquela expectativa, né? Entra os padrinhos, entra as madrinhas, entra, não é? A banda, o vocal está ali preparado. Mas as atenções são voltadas para quem? Hã? Para a noiva. Vai que coisa linda, a noiva de cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já viu alguma noiva desarmada? Eu sou uma noiva. Uma noiva entrar na igreja assim, meio português, assim, cabelo meio. Você já viu? Não tem. A noiva é o alvo, a atenção, expectativa. Aí, né? Toca a música, noiva. É assim, igreja do Senhor. Está entendendo? É a noiva do Senhor, ataviada, arrumada, cheirosa. A Bíblia diz que nós temos o bom perfume de Cristo. Não é assim? Paulo estava dizendo isso. Porque Paulo não estava, irmãos, pregando. Ele não chegou ali em Corinto para falar, irmãos, para irmãos que estavam ali em contenda, desavença. Não, ele estava ensinando. Ele falou, eu não quero saber o que está acontecendo, mas eu quero pregar Jesus. Eu quero anunciar o Evangelho. E aí Paulo começa a dizer aqui no versículo de número 3. E foi em fraqueza, diga comigo, igreja, fraqueza, temor, e grande tremor. Você vai se levar isso o resto da semana. Fraqueza, temor e tremor. Essa foi a situação que Paulo chegou lá em Corinto. Paulo não esperava chegar ali, né? Os irmãos, puxa, olha, Paulo chegou, nosso irmão está aí, pensa. Paulo chegou ali em fraqueza, em temor e grande temor. Mas Paulo não era um servo de Deus, né? Paulo não estava fazendo a obra de Deus. Não era um homem que escreveu 13 epístolas, né? Homem culto, sábio, homem de Deus. E por que Paulo chegou ali em fraqueza? Você já se perguntou isso? Senhor, eu faço a tua obra. Ai, que coisa linda, Deus está falando aí. Agora vamos orar, você vai. Aleluia. Senhor, eu faço a tua obra, eu vou para a igreja, eu vou para a escola dominical, eu vou para a vigília. Mas, Senhor, eu estou fraco. Que negócio é esse? E aí, irmãos? Fraqueza é falta de quê? Falta de força, de energia, né? A pessoa fica debilitada. Paulo já tinha passado por tantas situações que ele chegou ali nessa natureza, dessa forma. Em grande temor. Temor, Paulo chegou ali com medo, né? Ele estava assustado. E tremor, né? Que é a agitação compulsiva. Tremor, puxa, estava ali, oh meu Deus do céu. E aí Paulo diz no verso 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Jesus está falando com os crentes aqui nessa noite, nessa a situação que Paulo chegou para fazer a obra de Deus ali na cidade de Corinto. Irmão. E aí você se pergunta, Deus, eu estou fazendo a tua obra,
Senhor, eu estou jejuando, eu estou orando, mas parece que eu estou. A situação está apertando mais, Senhor. Parece que a luta está maior, parece que o problema está sendo maior. Mas você pensa que Paulo entregou? Ele falou assim chegou ali em Corinto, né? Podia falar assim, olha, irmão, dá um tempo aí, eu vou dar uma descansada, né? Eu vou dar uma descansada, eu vou dar uma relaxada, porque eu venho lá de Tessalônica, de Bereia, e lá eu tive algumas, né, situações constrangedoras, eu não estou bem. Aleluia. Tem crente que quer fazer obra de Deus quando está bem, quando está tudo legal, quando está tudo bem. Você vai aprender nessa noite que fazer a obra de Deus não é tão fácil assim. Aleluia! Mas eu vim hoje para receber uma palavra de conforto e o pastor está falando de temor, de fraqueza. Que negócio é esse? Que coisa linda! Mas, irmão, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ainda que Paulo estava em fraqueza, ainda que Paulo estava temeroso, ainda que Paulo estava ali com tremor, assustado, açoitado, com tantos problemas na sua vida, Paulo, ele diz assim: a minha pregação não consiste só em linguagem persuasiva, mas em demonstração de Espírito e de poder. Aleluia! O que Deus está dizendo aqui nesta noite, que a tua luta, o teu problema, a situação, até a tua enfermidade, Deus sabe de tudo. Aleluia! O que Deus está dizendo aqui nesta noite é que você é fácil na mão de Deus. Você é instrumento na mão de Deus e você não pode recuar agora. Aconteça o que acontecer, Deus está na tua vida. Deus conhece o seu limite, Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece os seus temores. Aleluia! Fala de temores, irmão. Fala, irmão, de problemas existenciais na nossa vida, que muitas vezes queremos ficar deprimidos, muitas vezes queremos ficar angustiados, muitas vezes nos entristecemos, às vezes queremos ficar reclusos, achando que Deus não está se importando com a nossa situação. E aí Paulo diz: olha, eu não quero nem saber, eu estou bravo, eu estou temeroso, eu estou assustado, mas a minha pregação não consiste somente em afirmativa, não. É demonstração de Espírito de poder. Deus está na tua vida, meu irmão. Aí você diz assim: Senhor, eu estou fraco, eu estou debilitado, eu não consigo nem dar glória a Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para a igreja, para dizer para você, sabe o que Paulo disse? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está fraco, é quando você está debilitado, é quando você está angustiado. Aí Deus começa a falar com você, aí Deus começa a usar você. Você pensa que eu posso lutar porque os mesmos problemas, os mesmos sentimentos, não tinha angústia, não tinha tristeza, e aí você diz: Senhor, está tudo acabado. Tá bom, eu vou no culto, Senhor, olha, mas olha, eu talvez hoje, Senhor, olha, eu nem vou mais. Deus está falando para você: quem mandou você recuar? Quem mandou você parar? Deus está falando você parar? Aleluia. Você já foi para a glória? Está vivo? Está com saúde? Agora, se eu for perguntar para a igreja assim: quem está passando luta aqui? Quem está passando problema aqui? Ergue a mão. Acho que até a Lídia, ela vai botar a mão. Você está entendendo o que Deus está falando?
era porque o Espírito Santo estava na vida de Paulo. E quando o Espírito habita na vida do crente, porque o Espírito Santo habita na nossa vida, você sabe disso, né? Aleluia. É. Você sabe que Jesus foi para o céu, mas ele falou o quê? Eu vou, mas eu vou enviar o quê? Espírito Santo. E ele vai ficar com vocês durante 10 anos. Depois vocês vão ficar órfãos. Que coisa linda. Nós estamos aprendendo aqui hoje. Aleluia. Ele vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. Que coisa linda. Aí você acorda assim, Jesus, tem misericórdia. Mas aquele dia, negociado. O Espírito Santo está te dando força. Jesus, isso. O Espírito Santo está dentro de você, Pai. Eu estou aqui. Eu vou te orientar. Eu vou te ajudar. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo, irmãos, na vida da pessoa, ele capacita, ele convence, ele usa, ele fala em nossas vidas, ele nos dá sabedoria. O Espírito Santo, irmãos, na vida do crente é algo tremendo. Aleluia! Ele mora dentro de você, não é assim? O nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo, igreja. Agora, tem um porém. O segredo a seguir é você dar permissão para o Espírito Santo te usar. Ele está dentro de você. Ele está falando aqui hoje com você. Você sabe por que você veio, mesmo angustiado, mesmo em luta, mesmo em problema, mesmo com tanta dificuldade? Você sabe por que Paulo chegou em Corinto ali e disse isso? Porque o Espírito Santo habitava na vida de Paulo e estava usando Paulo. O Espírito Santo é dínamos. Dínamos produz o quê? Energia. Aleluia! O Espírito Santo nesta noite trouxe aqui para isso. O Espírito Santo ele é o autor da vida. Ele abre os céus, ele é o consolador, ele dá acesso ao Pai. Ele dá fruto, dá ousadia e testificado, derrama o amor de Deus, inspira, intercede. E aí, irmãos, olha que coisa linda. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:19. 10 para 8, vou parar a mensagem. Deus me fala, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e verso 19. Olha que coisa linda aí. Quem achou pode ler aí. Não extingais o Espírito. Em outra versão está o quê? Não apagueis o Espírito. Outra versão, não apagueis. Por quê? Porque é Ele, irmãos. É o Espírito Santo que está aqui nessa noite. Quando você está sozinho, quando você está passando os seus tremores, as suas lutas, os seus problemas, quando você está, não tem ninguém por perto. Às vezes você fala assim, Senhor, envia um irmão aqui para falar comigo, Jesus. Envia uma irmã, Senhor, para falar comigo. Aconteceu isso com você? Às vezes Deus envia. E às vezes não. Sabe por quê? Porque Deus quer te ensinar. Porque Deus, Ele quer te usar mais. Ele quer falar para vocês nessa noite que mesmo em meio às fraquezas, os problemas e as dificuldades, Ele anda com você. Ele quer falar com você. Ele acha na sua vida. E você é diferente. Aleluia. O que, irmãos, nós devemos fazer é não apagar o Espírito Santo. E aí, irmãos, será que Paulo, em meio a tantas fraquezas, a tantas lutas, a tantos problemas, será que Paulo não orava? Será que Paulo não jejuava? Lá em Atos, capítulo 16, se me falha a memória, conta uma história que todos já conhecem. Paulo e Silas,
estavam pregando, estavam anunciando. Oh, vem cá, vamos açoitar esses rapazes aí. É Atos 16, não é? E aí sabe o que aconteceu? Ó, chicotado em Paulo, chicotado em Silas. E aí o que aconteceu? Prisão. Que coisa linda dessa palavra aqui. E aí, irmãos, Paulo podia falar assim: Silas, acabou, né? Nós apanhamos. Estamos aqui com o corpo dilacerado, o sangue escorrendo. Não tem ninguém para. Né? Ó, você que sabe. Se você quiser continuar, eu acho que eu vou parar. Deus está dizendo isso. Aí Paulo olha para Silas, e à meia-noite começa ali uma chaminha, um foguinho. Paulo fala assim: Silas, naquela escuridão, naquela situação difícil, Paulo olha: Silas, vamos cantar? Deus te vitória. Aleluia. Talvez nessa noite você chegou aqui, louvor, adoração a Deus. Vai ficar louvor aí, Gustavo. Aí você, depois dessa mensagem, abre o bocão aí, abre essa voz aí. Você vai cantar e adorar a Deus. Aleluia. Sabe que Deus está dizendo aqui, irmãos, para crentes nessa hora? Tem crente querendo parar. A luta está grande. Que luta está grande? Nem começou? Quantas cadeiras ainda para fazer? Você nem começou, essa obra vai ser grande. Deus nem começou a te usar, que Deus começar a te usar. Você vai ver o que vai acontecer. Aleluia! Deus te vitória. Aleluia. Meu Deus. Aí, irmão, cara, Paulo olha para Silas, dilacerado. Silas, vamos cantar. O que uma pessoa pensa quando ela apanha? Ela fica o quê? Revoltada. Vou adorar a Deus, vou pregar, eu vou fazer o que Deus vai me apoiar, que não vou nada. Deixa isso falar. Paulo fez o contrário. Vamos louvar. Mas Silas, vamos cantar comigo? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Glória. Aleluia, Jesus. Não é nada. Vamos adorar. Aí eles começaram à meia-noite adorando a Deus. Começaram. Irmão, imagina aquele louvor. Não tinha contrabaixo aqui, bonito, do Thomas aqui. Não tinha o teclado do Marcelo. Não tinha a bateria do William. Não tinha a guitarra do Dennis. Não tinha o microfone igual tinha. Não tinha. Mas é só lá no fundo. Lá no fundo. A pressão. Paulo e Silas começou a cantar. Imagina, irmão, aquele hino como subiu. Gente aqui nessa noite querendo parar. Deus deu o dom, o louvor, a adoração ao Senhor. Meu Deus de glória. Aleluia. Tem pessoas que não conseguem, tem problema na fala, tem problema. Sabe esses dias atrás eu vi? E você sabe louvar a Deus por olhos, boca. Está entendendo? Eu sou. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Repita comigo. Nós temos o Espírito de Deus. Então se levante. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Paulo e Silas começou a adorar a Deus. Aleluia. Esses dias, irmãos, eu estava na fábrica, angustiado, preocupado com a obra de Deus.
preocupado. Quando eu digo a obra de Deus, é preocupado com as ovelhas. Porque eu tenho que falar, Deus, as pessoas vão na igreja, vão te adorar, Senhor, e tem que acontecer algo. Talvez bem assim, né? Hoje, aqui. Mas se vocês soubessem o fluir de Deus aqui nessa noite. E aí eu comecei a adorar a Deus. Comecei a cantar. Fazendo meu trabalho ali e cantando. Louvando a Deus. O hino 181, nossa mais perto eu quero estar. Eu sou, aleluia. Eu não consegui cantar, rapaz, nem o coro, não consegui cantar chorando. Está entendendo? Em demonstração de espírito e de poder. Deus quer que você demonstre, não só em palavras, não só aqui dentro da igreja. Não. Deus quer que você demonstre o poder, a unção, a glória que Ele tem derramado sobre a sua vida. Lá fora, no seu trabalho, na rua, mesmo angustiado, mesmo passando por lutas e problemas, mas a demonstração do Espírito de Deus na sua vida tem sido grande e será muito maior ainda. E quem crê assim, irmão, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Ele quer ser mais usado ainda no amor de Deus. Paulo diz assim, em demonstração de espírito e de poder. Não basta apenas ser crente. Não basta apenas ter o nome do vosso membros. Não basta apenas vir à igreja ao domingo. Tem que demonstrar o poder de Deus. O poder de Deus está na sua vida ou não? Você tem unção de Deus na sua vida? Essas pessoas que estão aqui, ó, eu vou profetizar para vocês. Vai acontecer algo sobrenatural sobre a vida. Vai acontecer algo sobrenatural. Deus vai usar Deus. E nós vamos orar. Essa oração ela vai até 8 horas. Depois o grupo vai cantar e nós vamos encerrar o culto. Aleluia. Deus quer demonstrar ao mundo, às pessoas, o Espírito, a unção dele que está na tua vida. Que está na tua vida. E nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos fazer um clamor a Deus. Aleluia, papai. Oh Deus. Tem mais gente para vir aqui na frente. Mas eu vou começar essa oração aqui. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Ô, irmã Priscila. Oh Deus. Aleluia, Pai. Deus de glória, Santo de Israel. E os que estão aí, se puder ficar de pé para nós orar. Oh, aleluia. Vamos orar? Não, não. Vamos lá. Irmã Priscila. Deus é na tua vida. Isso eu sei. Tem sido tantos fatores para você desistir. Sabe? Tem sido tantas coisas para você falar que eu não quero mais saber. Mas Deus te trouxe aqui essa noite porque tem um compromisso com você.